Olá pessoal do meu canal, tudo bem? Vamos aí dar início a mais um vídeo. Hoje eu vou estar passando aí alguns conceitos muito importantes sobre um disjuntor na hora de você dimensionar um disjuntor, na hora de você comprar um disjuntor. Então tem alguns critérios para isso, tá? Então, eu tenho aí um disjuntor tripolar de 32 amperes. Então, nós temos aí três tipos de curva de ruptura de um disjuntor. Nós temos aí a curva C, curva B e curva D. Nesse caso aí do exemplo, nós temos aí um disjuntor de curva C. Essa letra que vem sempre antes aqui da corrente nominal do disjuntor, tá, gente? Sempre vai ter em todos os disjuntores essa mesma informação. O que muda vai ser a corrente nominal do disjuntor e também a letra, que pode ser B, C ou D. Mas aí nos casos mais usuais aí nós vemos mais é B e C, tá ok? Então, gente, essa curva de ruptura que nós temos no disjuntor, ela quer dizer o seguinte: ela é o tempo em que o disjuntor suporta uma corrente acima da sua corrente nominal por determinado tempo, tá? Então, todos os disjuntores, por obrigação, tem que ter essa letra informando qual é a curva do tal disjuntor. E também nós usamos aí esse disjuntor de curva C. Eles são muito utilizados aí em rede de média intensidade, tá ok? Então aí vamos dar um exemplo: ligação de bobinas, de motores e outros por aí, tá? Então esse é um tipo de curva de ruptura que nós usamos aí para esse determinado fim. Então você tem uma curva de um disjuntor B ou C, por exemplo, isso aí, no custo da compra do disjuntor, vai existir uma diferença de preço. Um disjuntor, por exemplo, de curva B, ele é bem mais barato do que um disjuntor de curva C. Mesmo que não seja muita diferença, mas existe uma diferença de preço. O disjuntor de curva C é mais caro que um disjuntor de curva B, tá? Assim como o disjuntor de curva D é bem mais caro que todos os demais, de curva B e de curva C. E além dessa curva de ruptura que nós temos no nosso disjuntor, nós também temos uma outra coisa que nós chamamos de corrente de curto-circuito, tá? Essa corrente de curto-circuito nós conhecemos aí como ICC. Essa corrente de curto-circuito também tem por obrigação vir escrito em todos os disjuntores, tá ok? Nesse caso aqui, nós temos aí um disjuntor de 3K, ou seja, 3 kA. Na verdade é 3K, que significa 3 kA. Nesse caso aqui não tem quilo, ele colocou aqui como 3.000 amperes, que dá no mesmo. Então essa corrente de curto-circuito é o valor máximo da corrente de curto-circuito que um fabricante assegura que esse disjuntor não sofrerá danos. Um exemplo, ela vai ficar aí, um exemplo, eu tenho aí 3.000 amperes. Então, o fabricante assegura que até 3.000 amperes esse disjuntor suporta essa corrente sem sofrer nenhum dano nos seus polos, ou seja, não vai ter os seus bornes aí derretendo, não vai ficar aí com nenhum tipo de problema nos seus bornes e também na parte interna do disjuntor. Ele assegura isso, por isso que é obrigado que venha aí dizendo para a pessoa que vai usar esse disjuntor. Então, quanto maior esse ICC, tá? Quanto maior essa corrente de curto-circuito, maior é o preço do disjuntor. Então, quando você for comprar um disjuntor, você, em alguns casos, em projetos residenciais, prediais aí, o próprio projetista ele já informa a curva do disjuntor
e também informa qual é o seu ICC. Então, muitas vezes eles colocam aí um ICC bem alto, dificultando aí, até ficando muito caro o projeto, e aí a pessoa tenta aí conversar com esse projetista para ver se consegue diminuir essa corrente de curto-circuito aí e ficar dentro da norma também, tá ok? Então, isso é muito importante. Então, gente, esse disjuntor aí, que vocês estão vendo de curva C, vamos falar um pouco da curva mais uma vez. Essa curva C, ela quer dizer o seguinte, que esse disjuntor, ele suporta aí uma corrente entre 5 a 10 vezes a sua corrente nominal, tá? Então eu tenho aí um disjuntor de 32, que aí ele suporta aí uma corrente nominal entre 96 e 160 amperes, tá? Ele suporta esse tipo de corrente aí sem danificar, tá ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi um vídeo bem rápido, mas aí tentei fazer de uma certa forma aí para as pessoas entenderem. Então, se ficou alguma dúvida, espero que vocês façam aí algum comentário, que eu tire essa dúvida, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima videoaula aí.